E nós estamos de volta com o programa Bem Assim, gente. Chegou o período junino, não tem como negar. E olha, junto a ele vem aquelas delícias maravilhosas que a gente já está acostumado a ver na nossa mesa. E vem canjica, vem pamonha, vem munguzá, milho verde, por aí vai. São tantas delícias. E aí a gente se pergunta o que é que a gente faz com a dieta numa época dessa. Tá aqui Slaine Nogueira para responder essa pergunta, gente. Slaine, muito bom dia, obrigada. Bom dia, por prazer mais novamente vez. estar aqui. Menina, e como é que a gente mantém aí a nossa muita dieta coisa diante gostosa, de uma não é? época dessa? Exatamente. E o pior é que a gente sempre está participando dos arraiais, seja do pessoal do trabalho, com o grupo do trabalho, dos amigos da escola. Sempre tem, é como se fosse o final do ano, fugir, não é? A gente foge o mês inteiro. É, exatamente. Mas assim, a gente precisa ter consciência de que o excesso desses alimentos, né, acaba interferindo aí na nossa saúde, né? Então, o ideal é a gente ter consciência, né, ter atenção pela quantidade que é consumido. Vamos aproveitar o momento, lógico, né, confraternizar, aproveitar esse período junino que é maravilhoso, que a gente se diverte bastante, mas vamos também se controlar, né? Pois é. Dá pra gente fazer uso daquela lei da compensação? Tipo, ai não, hoje vai ter um arraiá, vai ter uma festinha, eu vou meter o pé na jaca e eu passo a semana toda compensando. E aí chega final de semana de novo. Dá pra fazer? Tem gente que tem esse hábito, né, de fazer aquela restrição. No mesmo dia mesmo, diz, ah não, hoje à noite eu vou para um arraiá, ou da família, ou de amigos, então eu vou passar o dia todo só na água, só no líquido, digamos assim, né? Aí, gente, isso não é uma boa ideia. Geralmente a minha orientação já começa a partir daí. Tenha o seu dia completo com as refeições normal, como você consome normalmente. Então, isso já é um certo controle, porque imagina só, Porlane, a gente vai, faz essa restrição severa ao longo do dia, quando chega no momento dessa comilança... Tá louco de fome. Exagera, exatamente. O problema está aí. Talvez, se houvesse um fracionamento das refeições, a pessoa nesse momento não exageraria. Então, o ideal é a gente se alimentar normalmente, né, ao longo do dia, ao longo da semana também, tranquilo, para que você possa aproveitar aquele momento de forma que não você fique com consciência pesada. Que após isso também as pessoas têm o hábito de, não, ontem eu exagerei, hoje é o dia do famoso detox, por exemplo, não é? É outra coisa que a Nutri não gosta de citar, essa palavrinha detox, quando a gente remete ao ato compensatório, as pessoas devem ter um certo cuidado nesses termos de sucos, de sopas, dieta. Não existe o termo detox. A gente precisa ter ideia de que, na verdade, o nosso próprio organismo, tem mecanismo que ajuda nesse processo de limpeza, né? Os órgãos como o fígado, os rins, eles já ajudam nesse processo. É óbvio que o ideal é a gente sempre estar se hidratando, a própria água também pode ajudar, uma alimentação saudável como um todo. Você sempre frisa muito isso, não é, Sempre, hidratação, tomar bastante líquido, bastante água. Inclusive no próprio evento, né? Que não só tem a comida típica, né, nesse período, tem também bebidas alcoólicas. E tem gente que exagera muito, aproveita bastante a festa e não quer saber. Aí a dica sempre em relação à bebida alcoólica é intercalar um copo com água e um copo da bebida alcoólica. E aí influencia também o preparo dos alimentos? Então, eu vou fazer uma canjica, a base é sempre o milho. Sempre o milho. Mas tem uma forma da gente amenizar aí as calorias, a gordura dessa... Então, se a pessoa de qualquer forma tem essa consciência de que não deve exagerar nesse período, a gente pode construir algumas estratégias nutricionais para dar uma melhorada, né? Por exemplo, na maioria dessas receitinhas, a base é o milho. O milho não tem problema nenhum, é um alimento super saudável, pode fazer parte até da nossa rotina durante o ano todo, porque geralmente algumas pessoas só focam nele nesse período junino, né? Por causa da safra. Mas o cuidado que a gente deve ter é no resto dos ingredientes, porque geralmente leva açúcar, leite condensado,
O leite de coco também, a depender da quantidade que a gente utiliza, ele é bem calórico, porque ele é fonte de gordura. Diretamente falando, a gordura proveniente do coco, ela não é prejudicial para a gente, inclusive é uma gordura muito boa para a nossa saúde. O grande problema está no excesso, devido a quantidades, geralmente alimentos gordurosos são mais calóricos, então quem tem o objetivo, por exemplo, do controle do peso, o excesso de calorias acaba interferindo nisso daí. E é importante a gente também estar sempre atento para a gente utilizar, por exemplo, se vai usar o leite de coco, que seja o leite de coco in natura que você faça em casa. Isso, a ótima mesma coisa ideia. do milho, tentar evitar os milhos em conserva. Enlatados, isso mesmo, né? E hoje em dia, se a gente for observar direitinho, em qualquer região daqui está vendendo milho, então tá ótimo em relação a isso. Outra dica em relação ao maior controle, a gente pode priorizar também o leite de coco light. Pode ajudar nesse processo que já diminui um pouquinho a quantidade de gordura. Outra dica é tentar evitar nessas preparações as gorduras ruins, que eu geralmente acabo frisando muito bem em relação a essas gorduras, como margarina e óleos vegetais. Algumas pessoas confundem esse tipo de gordura. O que utilizar? A manteiga ou a margarina? A gente precisa ver a qualidade de cada uma. Eu não considero, na verdade, margarina como um alimento, né? Quando a gente vai observar direitinho os ingredientes, é a famosa gordura trans, que a gente tem um certo hábito de sempre frisar isso. Evite gordura trans. Geralmente a gordura trans ela está presente mais nos produtos industrializados, mas diretamente falando, aquela gordura presente na margarina é a gordura vegetal hidrogenada, ou seja, a gordura trans. Então a gente já pode aí fazer as substituições, ou pela própria manteiga, ou pelo azeite de oliva, a depender da receita. Muito bem, então. Pois é, aí a gente já fala, o milho é vilão ou é mocinho nessa época do ano? Ele é muito calórico também? Então, o milho, a base dele, o que é o milho, né? O milho ele faz parte do grupo de carboidratos. É um excelente alimento, fonte altíssima de fibras. Se você observar direitinho, ele ajuda até para algumas pessoas que têm prisão de ventre, né? Constipação intestinal, então não tem problema nenhum. Mas, em relação à quantidade, a gente deve focar sempre na moderação. E se você observar, como eu falei, o problema está nos outros ingredientes. Então, a gente pode fazer esse tipo de controle. Já citei em relação ao uso da margarina e dos óleos para evitar e utilizar a manteiga, o azeite. O óleo de coco também é interessante nessas receitas. Não tem problema nenhum de utilizá-lo. Em relação ao leite condensado, na maioria das receitas acaba sendo utilizado, né? Então, modera um pouquinho nesse tipo de alimento. Já no uso de açúcares, tem uma dica interessante, que no lugar dele a gente pode utilizar alguns adoçantes naturais que podem ser levados ao fogo, que não vai ter problema nenhum de mudar a sua estrutura, como, por exemplo, o xilitol. Ou estévia em pó mesmo, não tem problema nenhum. Já os artificiais, os adoçantes artificiais, a gente deve ter o máximo de cuidado, porque além da própria composição dele prejudicar a nossa saúde, ele pode modificar um pouco a estrutura dele e aí ao fogo, né? A temperatura alta. Então, vamos tentar evitar esse tipo de produto. Então, gente, olha, fica para vocês aí a dica, dá para curtir sim esse período junino, não é isso, Slaine? Dá para curtir, dá para ir para os arraiais, aproveitar essa culinária maravilhosa, rica da nossa cultura também, com consciência, sem exagerar tanto assim, para depois não vir o arrependimento. O arrependimento, exatamente. E, gente, não saiam da rotina. Sempre vão praticando atividade física, até no próprio arraiá, dança um forrozinho, não é isso? Já gastam as calorias, das quadrilhas, né? Exatamente. Aí já fica ótimo, né? Com certeza. Slaine, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui. Semana que vem a gente se encontra de novo. Tudo certinho. Pois é, gente, infelizmente passou voando o programa hoje, não é isso? Infelizmente o programa já está no fim, mas amanhã é feriado, hoje já é sexta-feira praticamente. Na sexta mesmo, dia 21, a gente se encontra então novamente aqui no mesmo horário, às 9h30 aqui no seu canal 25 na NET. Um beijo bem grande para você, obrigada pela companhia e até lá.